bem, queridos? Hoje vamos estar falando no capítulo 17 de 1 Samuel. Estamos falando sobre a vida de Davi, do rei Davi. Na semana passada falamos no capítulo 16 como ele foi escolhido e de que quando Deus escolhe, ele capacita. Hoje nós estaremos falando sobre uma situação que aconteceu com o povo de Israel no Vale de Elá. A palavra vale, muitas vezes ela simboliza nas nossas vidas aquele momento assim em que nós passamos por uma luta, por uma dificuldade. Talvez até como nós estamos passando nessa situação de quarentenas com essas dificuldades que o mundo inteiro tem passado. Então, quando passamos por um vale, às vezes temos que entender que são períodos difíceis. E nesse capítulo 17, todo o povo de Israel estava neste vale, o Vale de Elá, todo o exército debaixo da direção do rei Saul, estavam acampados nesse vale para fazer uma guerra contra os filisteus. Mas havia algo diferente nessa guerra que talvez Saul nunca tinha enfrentado antes. Havia um gigante de 2,90 metros chamado Golias. Diz aqui no capítulo 17, versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, a cidade de Gate, veio do acampamento filisteu e tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e tinha uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E a haste da sua lança era parecida com a da lançadeira de um tecelão, e a ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Então, queridos, era algo que os filisteus não estavam, que os israelitas ainda não estavam acostumados com relação a enfrentar esses gigantes. Esses gigantes habitavam na terra, mas no tempo do rei Saul ainda não tinham enfrentado uma situação como essa. Então, esse gigante, por 40 dias, ele trouxe um desafio ao exército de Israel, que estava acampado ali, debaixo da direção do rei Saul. O desafio que ele fazia era: nós somos filisteus, vocês são israelitas, mande um homem para lutar comigo, sozinho. Se o guerreiro que vocês enviarem me vencer, então eu e o meu povo filisteu seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer o guerreiro que vocês enviarem, então vocês serão nossos escravos. E o desafio era um desafio tão forte que quando ele vinha, quando ele se apresentava todos os dias, durante 40 dias, com esse desafio, com essa intimidação contra o povo de Israel, contra um exército inteiro de homens valentes, corajosos. Como eu falei na semana passada, o rei Saul, ele escolhia os homens mais fortes e mais valentes para estar no seu exército. Então, com esse desafio, mesmo assim, não puderam encontrar no exército de Saul um homem que tivesse a coragem de enfrentar Golias. Diz aqui no versículo 11 que, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, não só os homens, soldados, Saul também, e todos os israelitas ficaram apavorados. E fugiam de medo e se escondiam porque tinham medo. Quem é que ia querer lutar com um homem de quase 3 metros de altura? Um homem treinado na guerra desde a sua infância, um homem que as histórias contavam que ele nunca tinha perdido uma batalha. Então todos estavam apavorados. Então, durante 40 dias, houve esse desafio. O número 40 na Bíblia ele está relacionado a aflições. Lembra dos 40 anos no deserto? Então, 40 dias de jejum, Jesus fazendo também lá no deserto. Então, 40 está relacionado com esse tempo de aflição. E durante 40 dias, este gigante desafiou o exército de Saul. Como eu falei na outra semana, Saul, havia sido rejeitado por Deus e ele tinha um espírito maligno que o perturbava, e ele mandou chamar Davi para tocar harpa
e quando Davi tocava a harpa para ele, esse espírito mau saía e Saul se sentia aliviado. Mas Davi, então, trabalhava um pouco para Saul, sendo escudeiro dele, ou às vezes Davi voltava para a casa de seu pai e tomava conta das ovelhas. Conforme diz aqui no versículo 12, Davi era filho de Jessé, de Belém, né? E Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul, e os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, Abinadab e Samá. Lembra que esses 3 filhos foram citados quando Samuel estava escolhendo o próximo rei, e Jessé apresentou esses 3 primeiros filhos, os 3 filhos mais velhos, que ele considerava os mais fortes, os mais corajosos, e Deus rejeitou todos eles, mas escolheu o último filho, o filho mais novo, que era Davi, que era apenas um adolescente. Então, esses 3 filhos mais velhos, de boa aparência, fortes, trabalhavam no exército de Saul. E diz aqui que Davi ia ao acampamento de Saul, lembra que ele tocava harpa para ajudar Saul, mas também voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias que esse filisteu estava fazendo esse desafio, Davi estava na casa de seu pai, apacentando as ovelhas. E 40 dias sem notícias. Jessé, o pai de Davi, ficou preocupado e ele então diz o seguinte: Davi, pegue uma arroba de grãos tostados, versículo 17, e 10 pães, e leve depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles, e veja como estão os seus irmãos. Traga-me notícia deles, traga-me uma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Lembra que ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. São coisas interessantíssimas na vida do rei Saul. Do rei Davi. Ele era um rei ungido, mas continuava tomando conta das ovelhas. E agora o pai dele faz dele um menino de recados. Ele diz para Davi: eu quero que você pegue essas entregas e vá entregar aonde seus irmãos estão no exército e você me traga notícias, se está tudo bem por lá. Olha que coisa interessante. Mas a Bíblia diz que Davi simplesmente era submisso ao seu pai. Ele poderia dizer para o pai dele: pai, eu sou rei ungido. O profeta Samuel esteve aqui há pouco tempo na nossa casa, me ungiu na presença dos meus irmãos. Como que agora o Senhor me faz levar pão e queijo para os meus irmãos? Ele poderia ter tido essa atitude arrogante, mas Davi era um rei segundo o coração de Deus. Ele era ainda um adolescente, mas Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus, sendo ele ainda um adolescente. Interessante que Davi então era submisso. Ele deixou as ovelhas cuidadosamente com um outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegando no acampamento, Davi então chega exatamente na hora. Chegou na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Então, Israel e os filisteus estavam posicionados no versículo 21. E Davi deixou o que ele havia trazido com o responsável dos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Exatamente nesse momento, enquanto Davi conversava com seus irmãos para saber se eles estavam bem, se tudo estava correndo bem com a vida deles, Davi escuta esse gigante Golias trazendo aquele desafio diário. Esse já era o dia de número 40 em que ele estava fazendo esse desafio diário. Davi então ouviu, e quando os israelitas, diz aqui que quando os israelitas ouviram e viram o homem gigante, todos fugiram, cheios de medo. Versículo 24. Todos fugiam. Então, os israelitas começaram a comentar entre si: você sabe o que vai acontecer com alguém que aceitar o desafio desse homem? O rei de Israel
Vai dar a ele grandes riquezas para quem vencer esse gigante. Também dará a ele a sua filha em casamento e também vai tirar ou isentar de impostos a família do seu pai. Então diz aqui Davi, versículo 26, perguntou aos soldados que estavam do seu lado: o que vai receber esse homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? E a segunda frase que Davi diz: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Veja só, um adolescente via o gigante como um inimigo incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus e que desafiava o exército do Deus vivo. No entanto, o exército a que Davi se refere não se sentia como exército do Deus vivo. Eles se sentiam pequenos, incapazes diante de um gigante. Mas não Davi. Davi era cheio do Espírito de Deus. Ele foi ungido, e a Bíblia diz que quando ele foi ungido, no meio dos seus irmãos, na sua casa, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi era cheio do Espírito. Então, quando ele vê este homem falando isso, ele sente algo no seu coração, como que um enfurecer no seu coração. Sabe que muitas vezes esses sentimentos que a gente sente, de sentir que algo é injusto, algo que não deveria ser dessa forma, muitas vezes é o chamado de Deus na nossa vida. Quando nós vemos pessoas perecendo, pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo injustiçadas, pessoas indo cada dia para uma situação pior espiritualmente, entrando em depressão e angústia. E quando nós vemos isso, algo dentro de nós mexe. Isso, queridos, é parte do chamado de Deus na nossa vida. Significa que Deus vai nos usar exatamente para trabalhar naquela área em que o nosso coração está sendo movido pelo Espírito Santo. Davi, então, ele diz mais uma vez, e eles repetiram para Davi: sim, quem matar esse homem vai receber do rei muitas riquezas, vai casar com a filha do rei, vai se tornar um príncipe, e também a família dele vai ser isenta de impostos. Veja só, Davi, como nós vimos na semana passada, não era muito bem visto na sua família. Ele nem sequer foi convidado para a festa de família que traria honra ao profeta Samuel. Então, queridos, ao ouvir que a família dele seria isenta de impostos, talvez Davi pensou: quem sabe agora, o meu pai, se eu vencer esse gigante, talvez ele vai me valorizar. Então, queridos, nesse momento que ele estava ali, ouvindo o que seria dado a este homem, seu irmão mais velho, o homem que lutasse contra o Golias, seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu Davi conversando com os soldados e ficou muito irritado com Davi. E perguntou: por que você veio aqui? Começa a desprezar e minimizar a unção na vida de Davi. Ele diz assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que ele está querendo dizer? Você é insignificante, Davi. Você é um pastorzinho de poucas ovelhas. Isso era para deixar Davi frustrado, para deixar Davi calado. Né? Havia em Eliabe, o irmão mais velho, havia nele uma inveja sobre a vida de Davi, porque ele tinha visto com os próprios olhos que ele tinha sido rejeitado para ser o rei de Israel, e que Davi, seu irmão mais novo, tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o próximo rei de Israel. Então Eliabe ficou muito irritado de ver Davi ali perguntando sobre o que seria dado à pessoa que lutasse com Golias. Ele diz: você é presunçoso, você deixou aquelas ovelhas poucas com quem você é presunçoso, e o seu coração é mau, falando sobre Davi. Você só veio ver a batalha. Interessante. A Bíblia diz que Deus testemunhou a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós estamos vendo a testemunha do irmão mais velho de Davi, tentando convencer Davi que Davi tinha um coração mau. Às vezes, a unção de Deus que está sobre a sua vida, meu querido, vai trazer
muitas adversidades. Mas você não deve ouvir as adversidades, você não deve ouvir as humilhações. Não responda, mas não deixe isso entrar no seu coração. Continue seguindo, prosseguindo para aquilo que ferve dentro do seu coração, porque você sabe que foi Deus que te chamou para fazer isso. Deus colocou no coração de Davi que ele tinha condições, não somente de lutar contra esse gigante, mas de vencê-lo. Não pela sua própria força, mas pelo poder de Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, essa adversidade que veio do irmão mais velho de Davi, Davi não deixou entrar no seu coração. Diz que ele começou a falar isso para ele, e Davi se virou para outro e perguntou, ou seja, ignorou aquilo que Eliabe estava falando com ele. Continuou perguntando. E a Bíblia diz aqui que estas palavras, versículo 31, as palavras de Davi, que palavras? Dizendo que o gigante poderia ser vencido, dizendo que o exército do Senhor tinha que ter vitória, dizendo que ele tinha condições de lutar. Procurando as informações, diz que estas palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, e Saul mandou chamar Davi. Como é interessante saber que as nossas palavras podem nos colocar exatamente na função que Deus nos chamou. Imagine se Davi, quando tivesse chegado lá, ele tivesse visto aquele gigante e ele tivesse falado: esse gigante é muito grande, esse gigante é invencível, ninguém tem condições de lutar contra ele, não tem um ser humano que possa lutar contra ele, ele é guerreiro, ele vai esmagar todo mundo. Se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante e através das suas palavras tivesse aumentado ainda a força de Golias, Davi jamais seria projetado como ele foi projetado neste dia aqui, para que fosse reconhecido por todo o exército de Israel. Mas as palavras de Davi foram palavras dizendo que, encorajando o povo a crer no Senhor, encorajando o povo a crer que a batalha pertence ao Senhor, a crer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que Deus não perde nenhuma batalha e que Deus dá vitória para aqueles que creem no seu poder. Estas palavras levaram Davi a ser chamado na frente do rei Saul. Agora vem o segundo desafio de Davi, porque o rei Saul, quando olha para Davi, ele chama Davi e Davi diz para o rei Saul: ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo vai lutar com ele. Olha só a ousadia de Davi. Davi, um adolescente, ainda nem tinha totalmente a sua estatura de homem totalmente formado. Ele chega diante de Saul, que era um homem tão alto que todos do povo batiam aos ombros de Saul. E ele diz para Saul: não se preocupem, não se abata o vosso coração, eu vou lutar com esse gigante. E Saul olha para ele, muito menor do que ele, sem nenhum treinamento de guerra. E Saul responde, versículo 33, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapazinho. E ele, o gigante filisteu, é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, Davi agora começa a dar testemunho de experiências que ele havia passado, talvez meses antes, que agora essas experiências estavam qualificando a ele para lutar com o gigante Golias. Davi disse para Saul: o teu servo aqui, você sabe que eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando eu estou tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um urso e leva uma ovelha. Então eu corro atrás dele, tomo a ovelha dele. E veio também um leão. E quando o leão se volta, contra mim, eu pego na juba dele, dou golpes até matá-lo. E Saul começa a escutar aquilo. Como é que pode? Esse rapazinho matou um urso. Esse rapazinho matou um leão. E Davi então disse: se eu pude matar um leão e um urso, esse
filisteu, incircunciso, que nem tem aliança com Deus, será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Esse rapaz, que seria o futuro rei de Israel, olhava para o exército de Israel e via nesse exército o exército do Deus vivo. E Saul, homem forte, alto, de boa aparência, um guerreiro que intimidava as pessoas, olhava e via apenas um exército comum. Sabe, queridos, a visão que nós temos irá nos colocar, nos projetar muitos anos para frente. Irá nos projetar para sermos colocados como reis, como sacerdotes, na posição que Deus tem nos chamado para ser. Uma pessoa que tem a visão espiritual de exército de Deus, de chamado de Deus, de unção de Deus, de que Deus é o Senhor das batalhas. Saiba que você, se você entrar por esse caminho de visualizar no mundo espiritual, você será colocado numa posição, né, que muitos vão pensar como é que isso aconteceu. Então, queridos, disse Saul então a Davi, então vá e que o Senhor esteja com você. E veio agora um teste. Saul pega a sua armadura de rei. Saul era um homem alto, muito mais alto, e coloca aquela armadura em cima de Davi. Pesada e totalmente inconveniente para Davi, que era um pastor, que cuidava de ovelhas no campo, que lutava com as mãos, que atirava pedras e dava soco no leão com as mãos, que ele diz aqui, eu dava soco neles, dou-lhe golpes até matá-los. Então diz que Davi tentou usar aquela armadura, mas era muito pesada. E então Davi disse, não consigo andar com isto, porque não estou acostumado. Não existe nada pior na nossa vida do que a gente querer fazer aquilo que Deus nos chamou, que Deus nos capacitou, sendo que a gente está usando a estrutura ou a armadura de outra pessoa. Às vezes, quando nós somos inexperientes, começamos naquilo que Deus nos chamou, talvez no seu trabalho, talvez numa empresa, talvez no ministério. Deus te chamou, te capacitou, e você às vezes é novo, inexperiente, você começa a querer talvez copiar uma pessoa ou outra, ou usar a estratégia que dá certo para outro, queridos. A estratégia que dá certo na nossa vida é termos comunhão com Deus e Ele vai se revelar para nós e vai nos mostrar passo a passo e nos capacitar para fazermos as coisas de uma forma única. Aquilo que Deus tem para fazer através de você é único. É você quem vai saber fazer. E Deus vai dar estratégia para você. Então não ouça as críticas. Na verdade, a gente ouve, a gente analisa, mas você não pode deixar aquilo entrar no seu coração para te abater. E não queira imitar ninguém. Procure saber de Deus como é que você vai matar os seus gigantes. E com certeza, Deus vai te dar experiências antes, para que quando você chegar no seu próximo gigante, você saiba como agir. E veja só, o que Davi pensa. O que eu sei fazer é lutar com cajado. Então, o que ele fez? Versículo 40. Pegou seu cajado, foi no riacho, pegou 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, ou seja, o seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele usou o que ele sabia usar, com as experiências que ele tinha no campo. Então, quando o filisteu, Golias, quando ele vê Davi vindo dessa forma, vestido de pastorzinho, com uma tiradeira, com pedras e com um cajado de pastor, vem o terceiro adversário que Davi teve que enfrentar. Primeiro ele teve que enfrentar o desprezo do seu irmão, depois teve que enfrentar, né, o desprezo do rei Saul, dizendo que ele não tinha condições de lutar contra esse gigante. E agora o próprio gigante vem com intimidação e dizendo, por acaso eu sou um cão para que você venha lutar comigo com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, respondeu para o filisteu,
Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você, veja que ele não disse, na minha força, com o meu cajado, com as minhas pedras, porque eu sou um pastor valente, porque eu já lutei com o leão, porque eu já lutei com o urso, porque eu sou forte e valente. Não. Davi diz o seguinte: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Davi nem sequer citou as suas experiências para Golias. Davi está dizendo para ele: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, eu vou matar você, cortar a sua cabeça, e hoje mesmo vou dar os cadáveres do exército filisteu. Olha só, não somente ele está dizendo: vou matar Golias, vou te matar, mas também todo o seu exército. Todo o seu exército será hoje destruído e todos vocês serão dados aos animais selvagens. E a terra saberá que há Deus em Israel. E ele diz isso, né? A terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é por espada, nem é por lança, que o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Um homem que um dia foi conhecido, seria conhecido como o rei mais valente, mais corajoso de Israel. O rei Davi foi conhecido como um rei que lutou muitas batalhas e foi vencedor em todas elas. Mas veja só como ele começa sua carreira de homem valente, dizendo o seguinte: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Não é nem no meu nome, não é na minha força, não é com espada nem com lança que se vence a batalha. A batalha é do Senhor. As batalhas se vencem com a vitória que o Senhor concede. O Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor. Você que está ouvindo, pode até repetir na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo: o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor. Quando o filisteu, então, veio em direção a Davi, Davi não espera não. Davi correu na direção dele para enfrentá-lo. Tirou uma pedra do seu alforje e, arremessando, né, aquela pedra, a pedra bateu na testa do filisteu, do Golias, de tal modo que a pedra ficou encravada na testa de Golias, e ele caiu com o rosto em terra, com o rosto no chão. E diz aqui que ele caiu com o rosto, então. Então, Davi, a Bíblia explica aqui, versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quanto maior a adversidade, quanto menor a nossa habilidade, a nossa capacidade humana, maior a glória para o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor ficou exaltado aqui, nessa situação, em que Golias pedia um homem, Deus enviou um adolescente, visto por Deus como um homem muito melhor do que todos aqueles que estavam ali, homens de guerra, e que fugiram de Golias. Então, queridos, o diabo estava planejando uma grande derrota nesses 40 dias, mas Deus enviou um homem visto por todos como um adolescente. Deus enviou o adolescente Davi para trazer vitória ao povo de Israel. E com essa vitória, Davi ficou conhecido diante de todo o exército de Israel. Imagine seus irmãos, né? Os seus 3 irmãos, que fala aqui que eles estavam, Eliabe, Abinadab e Samar, esses 3 irmãos que eram do exército, que viram o seu irmão mais novo, mataram o gigante do qual eles estavam correndo, apenas com uma tiradeira e com uma pedra. Imagine o rei Saul, que ele mesmo estava tremendo apavorado diante deste gigante, ver que um menino trouxe a vitória para o reino de Israel. Então, queridos, diz aqui que Davi, então, subiu no gigante, colocou os pés sobre ele, pegou a espada de Golias. A Bíblia diz em Isaías
54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Sabe, queridos, a própria espada de Golias, com a qual Golias tinha a intenção de cortar a cabeça de Davi, foi a própria espada que foi usada por Davi para cortar a cabeça de Golias e para que o povo visse que a vitória estava completa. Então, com isso, todos os filisteus recuaram e fugiram. E os homens de Israel tomaram força e deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a cidade de Gate, da onde era a cidade de Golias, e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, até Gate e Ecrom. E quando os israelitas voltaram da perseguição, levaram tudo que havia no acampamento deles. E Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-a para Jerusalém. E guardou a arma de Golias na sua própria tenda. Quando Saul tinha visto que Davi estava então avançando para atacar o Golias antes um pouquinho de matá-lo, Davi pergunta: de quem é esse filho? E eles disseram: é filho de Jessé. E Davi manda chamar, né? Saul manda chamar Davi e Davi vem carregando, versículo 57, carregando a cabeça de Golias nas mãos. Então, Saul olha para aquele homem, para aquele menino e diz: você é filho de quem, meu jovem? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, de Belém. Então, queridos, quero encerrar aqui hoje dizendo que não importam os desafios do vale de Elá, os vales que nós passamos na vida. Esse vale que você está passando, é nesse vale que Deus vai te dar uma oportunidade de você mostrar que você é valente, que você confia no Senhor, que você não confia na sua própria força. Passe pelo vale de Elá, sabendo que neste vale de Elá, Deus vai fazer você ser reconhecido pela ousadia que você tem de realmente confiar no nome do Senhor. Eu digo sempre e repito muitas vezes: coloque a sua confiança totalmente no Senhor e você não será envergonhado. Neste dia, Davi, então, passa a trabalhar no exército de Saul. E Saul colocou ele sobre todo o exército. E a Bíblia diz que Davi, então, lutava as batalhas do Senhor e ele era amado por todo o povo, porque neste dia ele foi projetado através do gigante que o desafiou. Então, eu não sei quais são os seus desafios. A única coisa que eu sei é que se você enfrentar os seus desafios no vale, confiando no Senhor, Deus vai usar esses gigantes para projetar você, para que você seja abençoado, para que você venha prosperar, para que você possa receber uma promoção, para que você possa ser visto, para que você... A Bíblia diz que Deus tirou Davi lá do meio das ovelhas, lá de trás das ovelhas, e trouxe Davi para ser o pastor de Israel. Nesse momento aqui, Davi então começa a trabalhar para Saul no exército. E futuramente nós estaremos estudando de como esse trajeto que Davi passa, até que um dia ele possa não somente ser rei ungido, mas ser rei entronizado. Que Deus te abençoe e que Deus possa fazer com que você entenda que é no vale que o poder de Deus se revela em nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.